Cenários 2017, né? O que é que vocês estão pensando, o que é que vocês imaginam nessa confusão toda, como é que a coisa pode se desdobrar para as empresas no ano que vem? O Brasil passa por uma instabilidade econômica, muito de especulação também, né? E o medo. Acho que o medo hoje é o principal motivador e retrator das ações das pessoas, não só na parte da economia, mas dos empresários. O comportamento está muito focado exatamente na ansiedade de perder, né? Então essa ansiedade está fazendo com que os empresários às vezes percam o foco de entender internamente como é que suas empresas estão caminhando, como é que elas estão entendendo o consumidor, a concorrência, as mudanças que estão acontecendo em Brasília e quais as métricas internas para avaliar tudo isso. São muitas informações aí para o empresário estar lidando, principalmente para o micro, né, e pequeno empresário, porque no seu dia a dia muitas vezes ele está imerso a tantas atividades e ainda lidar com todo esse cenário termina gerando uma certa dificuldade, uma certa ansiedade, né, para esse empresário. E aí vem aquela dúvida, né? O que é que eu faço com o meu negócio? Eu vou continuar, eu vou investir para o próximo ano, eu vou desinvestir no negócio. Esse ano que vem aí vai ser um ano, a gente tem que pensar num planejamento para um ano já de recuperação, né? Então, são algumas dúvidas que traz a necessidade aí de algumas ferramentas, inclusive da área de gestão, né, para poder a gente alinhar essas informações, né, Dentro das filtrar empresas, essas né? informações dentro da empresa, porque são muitas informações de todo lado, a gente está sendo bombardeado, né, informações da mídia, né? E muitas agora tá certo que não são nem verdadeiras, né? Essa é Muita especulação esse é o pura. grande mito, é verdade. Então muitas apostas que com certeza não vão se concretizar de verdade do ponto de vista da economia, que a gente vai ter o ano que vem, a economia vai crescer, mas não vai crescer com a expectativa que se tinha há algum tempo atrás, vai crescer muito pouco. E para as empresas, cada vez mais num cenário desse, é preciso entender melhor. Essas informações precisam ser bem tratadas do ponto de vista de mais planilhas, coisas práticas, né? Eu acho que é isso que a gente pode passar para esse pessoal, quer dizer, Mas controle da situação, né? o empresário ele precisa de ter o controle, mas o controle no sentido de poder tratar as informações de forma aplicada, prática, rápida, simples, né? E isso é possível. Eu percebo muito a dificuldade para delegar também, né? A falta de ter como você falou agora, de ter controle, de ter ferramentas, isso traz uma dificuldade muito grande do empresário delegar. Então ele não consegue gerenciar porque ele não tem o que gerenciar em termos de indicadores, de informações, de planilhas mesmo, para poder fazer esse acompanhamento, né? E aí fica difícil de eu delegar porque como é que eu vou acompanhar a minha equipe sem ter isso alinhado, né? Sem ter isso dentro de processo, sem ter isso dentro de operações que eu possa também trabalhar uma cultura bem alinhada para poder eu respirar como empresário e pensar no cenário também, né? Isso que você falou é interessante. Aconteceu um caso ontem em particular comigo, que eu fui comer um passaporte num lugar que eu nunca tinha ido antes. E é um pouco famoso, todo mundo gosta lá. E me surpreendeu a desorganização do empresário, que ele até tem um bom potencial. Produto bom, um lugar disputado, tinha muita gente. E quando eu paguei o sanduíche antes de obter o pedido, ele me deu um papel e não explicou que eu tinha que levar o papel até a cozinha para fazer o pedido meu. E eu fiquei sentado meia hora esperando o sanduíche e nada. E depois que eu me toquei que eu tinha que entregar, eu fiquei chateado, bastante chateado. Acabei me levantando, pedindo dinheiro de volta e fui embora do estabelecimento. Por uma pura questão, como você falou, delegar, organizar e controle. 3 questões que são muito básicas, mas muitos esquecem. Entender o consumidor. O consumidor hoje, principalmente após essa redução de renda, né, essa situação de constrangimento geral, o consumidor hoje está cada vez mais exigente e as empresas vão ter que atender essas exigências entendendo comportamento, de fato. E um pequeno empresário, como é que faz? Vai na frente da empresa e olha como é que o consumidor se comporta, né? Por conta de tantas coisas que eles terminam fazendo dentro, atrás de balcão, você termina perdendo o contato com o cliente e esse contato que é fundamental para entender o comportamento do consumidor.
É uma pesquisa relativamente gratuita que você tem e a mais qualificada, né? Mas aí você precisa de entender o que observar no consumidor. É isso que a gente tem que colocar também para o pessoal. Não é só você olhar, mas o que é que eu vou olhar? Né? É a mesma coisa dos indicadores. Quais indicadores? Né? Um indicador para uma grande empresa é diferente do indicador de desempenho para uma pequena empresa, para uma microempresa. Então isso tudo tem que ser desmistificado, traduzido e colocado para o empresário de forma simples. Agora eu tenho a impressão que muitos empresários estão naturalizando o desempenho por conta da crise. Né? Uma coisa assim, tudo joga para a crise. Eu estava visitando algumas empresas, fazendo algum diagnóstico, e quando a gente começa a acompanhar os indicadores e percebe que tem algumas falhas, que são fatores até controláveis pela empresa, termina a equipe ou até o próprio empresário jogando a culpa para a crise, né? Transfere isso, naturaliza. Tá ruim por conta da crise, né? Mas não quer sair dela, né? É aquela coisa de você... E quando você faz um diagnóstico dentro da organização, que é uma ferramenta muito importante também para o início de um bom planejamento, você percebe que tem muitas coisas ali que o empresário poderia fazer, mas ele estava numa certa zona de conforto, né? Que estava com o mercado ali, já vinha de alguns anos, né? Num ritmo de trabalho, e aí vem a crise, aperta, são mais pressões, né? Mais forças, ao contrário, né? Não forças que favoráveis, mas desfavoráveis à empresa, e aí o empresário ele termina cedendo as forças, né? Que comportamento é esse? Aí vem aquela famosa lei de Darwin, lei da sobrevivência. Agora, nesse momento dessa turbulência, só sobrevive quem realmente de verdade é apto, quem busca as ferramentas e vantagens evolutivas para conseguir segurar a onda, né? É quem entende. Agora, essa busca não é, por incrível que pareça, não é comum para todo mundo, né? A vontade de buscar soluções. Tem que ter a vontade. Não é comum para todos os empresários. Então, é uma coisa importante que se entenda que, apesar da cultura empreendedora ser muito propalada, né? Todo mundo fala, todo mundo quer ser empreendedor, mas correr risco, sentir aquele frio na barriga quando você está diante de um obstáculo, né? Contratação de funcionário, demissão de funcionário, pagamento da duplicata quando a conta no banco não está tão boa. Então, esses altos e baixos, nem todo mundo está disposto a assumir. Não é porque ninguém é incompetente ou mais competente que outro, é simplesmente porque sua aptidão física, né, seus hormônios, suas formas de pensar, sua forma de pensar o mundo e ver o mundo é diferente. Cada um tem uma percepção diferente. E é isso que a gente também pode trabalhar, né? Eu acho que seria ter mais controle do medo. O medo é a emoção mais forte que a gente tem, é mais difícil de ser controlada. Dificilmente alguém que tem um trauma de um cachorro, de uma barata ou de uma cobra, por exemplo, ela vai conseguir controlar esse medo de forma racional, porque o medo é um comportamento irracional. E ele meio que gera um efeito de debandada, de manada, que as pessoas elas perdem a racionalidade. Então, o mais importante é você ter essa vontade de parar um pouco, refletir e ver o quanto o medo está afetando a sua própria visão de buscar essas ferramentas alternativas e sair da zona de conforto, que também é outro grande problema. O ser humano ele tem a tendência a querer ficar na zona de conforto. Não quer correr o risco no frio da barriga e é mais cômodo culpar a crise, como eu achei interessante, eu lembrei agora de um exemplo de um texto que eu estava lendo recentemente, falando sobre zona de conforto. Eles remeteram aos campos de concentração, para mostrar quanto é forte essa questão da zona de conforto. Tinha algumas pessoas que estavam sendo torturadas ali, e todos os dias aparecia lá o torturador, na pessoa que vinha fazer toda aquela barbárie com aquelas pessoas e tal. E aí o que acontece? Quando mudava o torturador, enquanto estava o mesmo torturador vindo ali, era uma coisa tranquila, né? Eles já sabiam já esperavam ali alguma coisa, eles já percebiam ali o que ia acontecer, né? Mas quando mudava o torturador, assim, a tortura era maior. Era maior, né? Então, essa questão da zona de conforto, mesmo que seja uma coisa com dor, eu prefiro algo que eu conheça, que eu esteja confortável, porque como na gestão a gente percebe muito, né? Que a zona de conforto é o limite da nossa experiência atual.
né? É até onde eu tenho, até onde eu cheguei com a minha experiência, até onde eu conheço, né? Para eu sair dessa zona de conforto, eu tenho que romper essa barreira da minha desconhecido, né? e vou para o desconhecido. E aí, quando eu vou para um nível de empresa, às vezes eu percebo o empresário não querendo demitir um funcionário, e às vezes aquele funcionário está com baixo desempenho, os indicadores estão mostrando isso e tudo, por zona de conforto também. Porque ele tem receio que, se ele for mudar, vai ser pior do que ele está hoje. Então ele fica aquela coisa, não sabe o que é que vai surgir. Aí vem a questão de investimento e outras questões também. Vem a questão da reflexão, quer dizer, quando você tem controles, quando você tem sabe o que está acontecendo no ambiente externo e no ambiente interno da empresa, você começa a ter a capacidade de refletir melhor sobre o seu negócio, de pensar melhor o seu negócio. Esse comportamento do medo, do ponto de vista da empresa, em grande parte, isso é reflexo da falta de conhecimento, como você falou, quer dizer, a zona de conforto e aquilo que eu domino é o limite do meu conhecimento, da minha experiência passada. Ora, se você não tem experiência passada, se você não tem conhecimento sobre o que está fazendo, então cada vez a sua zona de conforto e a sua área de conhecimento sobre aquilo que você está fazendo é menor. Então qualquer alteração, você sempre está reclamando. Então é muito comum ver muito empresário dizer, não, está ruim, mas ele tem que saber por que está ruim. Né? São esses controles, essas planilhas, entender contratação, entender treinamento, entender capacitação, entender o consumidor. Antecipar os problemas e as soluções. Exatamente. Isso só se faz com planejamento. Né? Só que aí o fenômeno que a gente mais percebe aí é o tal do fazejamento, né? E o brasileiro ele é muito imediatista, é da cultura. Você começa a orientar, mas o pessoal já está querendo fazer, não quer planejar, não quer construir. Não sei se é uma coisa muito, como você falou, da cultura, né? Os americanos eles passam 2 anos planejando e 6 meses executando, em média. O brasileiro é o inverso disso. Mas isso faz parte de uma construção, né, que está mudando agora. Né? Então, quando você tinha uma economia e num ambiente de muito mais riscos que nós temos hoje, e por incrível que pareça, apesar de toda essa incerteza, mas nós temos alguns pontos que a gente pode olhar e, por exemplo, mesmo que haja uma desvalorização do salário, mas não vai haver uma redução como já houve no passado. Então, uma proposta, vamos levar isso tudo para uma prática. Trazer as ferramentas mesmo da estratégia, o passo a passo, mostrar como a gente vai formular essa estratégia, definir aí esses indicadores e mostrar o caminho para poder executar um bom planejamento para 2017. É verdade, para aquele empresário que realmente tem a veia de empresário e quer aprender, a vontade de fazer, que não tem medo de aprender e correr risco. Ajudar a saciar essa vontade. Exatamente. Né? Entender o comportamento irracional primordial do consumidor, trazer isso para o contexto macro e microeconômico e aplicar as ferramentas de controle de gestão. Acho que com isso ele consegue sanar bem essa vontade. E ter sucesso. E vamos continuar com esses papos mais vezes e montando uma estrutura aplicada para esses empresários. Com certeza, vamos fazer isso. Natal chegando, temos que aproveitar as oportunidades e o conhecimento. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Época muito propícia. Vamos embora. Vamos embora. Perfeito. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.